Bom dia, bem-vindos à nossa reunião matinal. Hoje é dia 19 de agosto, sexta-feira. Hoje a gente vai comentar sobre alguns destaques, tanto domésticos quanto internacionais, e parte de empresas. Na parte de macro, a gente vai falar sobre mais detalhes da reforma da Previdência que estão saindo, nas últimas semanas várias partes saindo. Hoje o destaque fica com a possível transição especial para mulheres e professores. Na parte também política ainda, pronunciamento de Temer para dia 7 de setembro está sendo preparado. Temer deve pedir apoio da população para medidas amargas. Também para setembro deve ficar o anúncio do pacote de concessões e privatizações. A gente vai explicar no detalhe por que vai ficar só para setembro. Na parte internacional, destaques em falas de dirigentes do Fed, ainda reaquecendo a possibilidade de elevar juros ainda em 2016, e também dados de inflação na Alemanha. Na parte de empresas, a gente vai comentar sobre Santander e Citi, a gente vai comentar sobre uma possível venda futura da Vale com o fundo soberano chinês, venda de minério, e também FEComércio detalhando os varejistas mais positivos ainda para 2016 e muito mais para 2017. Então eles estão reavaliando seus estoques, a gente vai comentar no detalhe logo mais, depois do intervalo. Então vamos lá, pessoal, começando com a parte internacional, a gente teve um destaque de indicador, que foi o índice de preços ao produtor da Alemanha, veio um pouquinho melhor. Ele avançou 0,2% em julho contra junho, e a expectativa era de 0,1%. Na comparação anual, teve uma queda de 2% abaixo dos 2,1% esperados pelo mercado. A gente também destaca para vocês que ontem a gente teve fala de dirigentes do Fed falando que realmente ainda existe uma boa chance de elevar juros em 2016. Eles descartam porque foram um pouco críticos com o mercado que estava descartando qualquer possibilidade de elevar juros no curtíssimo prazo. A discussão do tamanho do ajuste ainda começa a ficar mais séria, mas a gente não acredita que realmente eles estão revivendo as reuniões. Acho que setembro, no meio das eleições, é algo bem improvável, mas a de dezembro os dirigentes estão deixando ela bem viva novamente. Na parte doméstica, a gente teve o Temer convocando ministros e líderes para afinar o discurso do ajuste fiscal. Então, os líderes do governo, da Câmara e do Senado, junto com alguns dos principais ministros, vão se reunir hoje, sexta-feira, aqui em São Paulo, para unificar o discurso sobre os novos reajustes do funcionalismo público, além de outras medidas que eles estão discutindo na parte econômica, querem deixar tudo alinhado. De destaque também a gente teve o Padilha, o ministro da Casa Civil, falando em transição especial para mulheres e professores. Ainda não deu nenhum detalhe, ele só falou que realmente deve ter alguma transição especial para os dois. Lembrando que, por enquanto, o que tem saído é que a idade mínima de aposentadoria das mulheres deve passar de 50 para 55 anos e de homens da mulheres de 55 para 60, de homens de 60 para 65. E no caso de professores, a idade mínima de aposentadoria é de 50 anos para mulheres professoras e de 55 anos para homens. E eles podem contribuir também menos, então tudo isso está sendo avaliado, ainda nada foi muito discutido. Pode ir meio que jogando para ver quanto que isso vai ter de reação negativa. A gente também teve de destaque o jornal Folha de São Paulo e o Globo falando que o Temer está preparando para o dia 7 de setembro um pronunciamento oficial, onde ele vai pedir ajuda da população para medidas amargas. Ele alinhou esse discurso bastante com o PSDB, teve até uma sugestão do Aécio Neves, falando para ele começar o discurso exatamente como o Sarney começou o discurso nas falas do seu avô, Tancredo Neves, dizendo: senhoras e senhores, é proibido gastar. Então ele deve começar o seu discurso falando como que ele recebeu o governo, dividindo basicamente em 3 eixos. Como ele encontrou o país, o que ele conseguiu fazer nesse primeiro período e também o que ele pretende fazer nos 2 anos de governo. Falando no que ele pretende fazer, justamente a gente teve uma informação sobre o pacote de concessões e privatizações que estava bem especulativo ainda para ser anunciado em meados de agosto, começo de setembro, mas, segundo o Planalto, a melhor estratégia é esperar para o final de agosto, meados de agosto, final de agosto. Por quê? Porque a gente tem uma medida provisória que criou o programa de parcerias de investimentos e ela termina no dia 8 de setembro. Para evitar qualquer tipo de insegurança jurídica e afastar investidores estrangeiros principalmente, o governo preferiu
realmente acertar a situação da MP e evitar que ela prescreva, e aí sim apresentar a proposta com privatizações e concessões. Lembrando que o governo pretende ter um plano de apresentar logo nesse pacote cerca de 4 aeroportos, 2 ferrovias e 1 porto, além de outras medidas que eles ainda não detalharam, mas que envolvem muitas rodovias. O plano deve gerar entre 20 e 30 bilhões. Passando agora para o nosso fluxo a monitorar, parte de empresas. A Vale está falando em venda de minério futuro para o Fundo Soberano Chinês. Seria uma venda de até 30 anos, segundo informações dos jornais. Nenhum acordo foi fechado, a Vale descarta, não confirma nem descarta, mas de qualquer forma uma informação muito relevante para a empresa, a venda então reafirmando de 30 anos. A gente também teve de informações Santander e Citi. O Banco Santander contratou o Credit Suisse para comprar os ativos do Citi no Brasil e a Lazard para comprar os ativos na Argentina, segundo fontes da Bloomberg. Também na parte de empresas a gente teve informações da FEComércio falando que os grandes varejistas de São Paulo estão registrando melhoras nos seus estoques, que é um ponto muito crucial começar a melhorar agora, justamente para quando eles começam a se preparar para o Natal. Então, com a melhora, com um sentimento mais positivo no setor, e eles conseguindo melhorar a parte de estoques, eles começam as informações dos jornais são que os varejistas começam a enxergar um cenário positivo já para o final de 2016 e que para 2017 eles estão enxergando uma perspectiva muito melhor do que o ano de 2016, que foi bem crítico. A gente teve ontem o nosso fluxo, os locais terminaram o dia net vendedores em cerca de 2 milhões, saque na compra para Petro 4 e Hydrogazil, na venda para GGBR, BB Seguridade e Lojas Americanas. Nas duas pontas para Itaú e Vale 5. E os comentários na nossa área BTC foram de destaque ontem para Ezetec, Pão de Açúcar, Taesa e Ambev. Bom, vamos ficando por aqui, espero que todos tenham tido uma ótima semana, que o dia seja excelente também. Aproveitem bastante o final de semana, que a gente está aqui novamente na semana que vem com a reunião matinal, com o XP Connection e diversos outros programas para ajudar você a investir melhor. Até mais, pessoal!